Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? No que eu vou falar agora no começo, primeiro eu queria que os irmãos permanecessem sentados, porque eu sempre esqueço. Aí daqui a 1 hora, aí o pastor fala assim, não. Então já senta logo. Esse último hino. Quero começar com um ditado popular, né? E a interpretação que Deus colocou no meu coração. Mas o hino também fala isso. O mar calmo, ele não forma bons marinheiros. Nós somos livros abertos, que é lido por todos os que estão em nossa volta. Se as nossas lutas, elas nos desesperam, o que vai nos diferenciar do mundo? O que a pessoa no seu serviço, que sabe que você é cristão, que também está na luta, você está na luta, você se desespera. Ela vai falar, para que você vê esse Deus? Ela tem a mesma luta que eu e está tão desesperada que eu. Para que eu vou sair do conforto da minha vida para aceitar um Deus? Essas lutas, elas nos diferenciam. E essas lutas vão fazer com que as pessoas se sintam atraídas por um Deus que nos deixa calmo. Deus não tirou Daniel da cova. Deus estava com ele na cova. Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele era o quarto homem. E aí, quando o rei viu, a gente não colocou 3? Colocou, mas eu estou vendo 4, e esse 4 é diferente. E esse quarto, ele estava lá dentro, na luta, não estava lá fora, observando. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a oportunidade. Né? Eu primeiro vou passar uma versão de oportunidade do mundo do trabalho, né? Que pode ser encaixada em outras partes da nossa vida. Oportuno vem do latim, que significa do tempo certo. Nas empresas, tem uma brincadeira que fala que quem persegue uma boa oportunidade sempre tropeça. A definição do tempo certo, numa empresa, ela é medida por um relógio, né, o relógio da expectativa. E normalmente esse relógio está atrasado em relação às nossas expectativas. Nós sempre somos mais rápidos do que a empresa é. E aí nós somos inoportunos. A palavra também deriva de porto. Os antigos heróicos marinheiros medievais, eles sabiam que se as caravelas não se aportassem em algum lugar seguro, elas iam ficar à deriva, elas iam encalhar, elas iam naufragar. Na vida corporativa, muita gente acha que não é obrigação da pessoa correr atrás, é obrigação da empresa correr atrás da pessoa. Aí muda a forma como a pessoa faz. Quem espera sempre alcança é um bonito ditado, mas faz pouco sentido para quem está de olho numa grande oportunidade. Ter fé também é muito louvável, mas pouco resolve, porque fé, todo mundo sabe que é uma maneira de delegar responsabilidade. Eu estou falando de uma visão empresarial aqui, só que acima. Mas o pior mesmo é quando o estressado marinheiro passa pelo porto ansioso e ele não consegue enxergar. E aí vamos à parte espiritual de um caso que eu ouvi. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, havia um escriba de nome Nicolau. E era Nicolau justo e irrepreensível na obediência aos preceitos do Senhor, seu Deus. Sucedeu ser Nicolau possuidor de modesta quantias de bens, o que lhe proporcionava um viver simples, porém confortável. Mas eis que não havia felicidade no coração de Nicolau. Não eram os agradecimentos que ele fazia, mas as súplicas e lamentos. Esse era o foco da oração dele. Abnegado e servidor,
porém nunca reconhecido por suas contribuições. Você fica chateado quando você faz alguma coisa para Deus e não é reconhecido pelos homens? Dedicava Nicolau todo o seu tempo a implorar que o Senhor dele o fizesse instrumento de alguma obra notável, pois não queria terminar seus dias na vala comum dos anônimos esquecidos. Assim, toda noite, ele orava, posto o sol na sua janela, jejuando e flagelando-se até o limite do suportável, fazendo orações sem fim, interrogando o infinito. Mas ia se escoando o tempo, e nenhum sinal da vontade do Senhor se manifestava. Uma certa manhã, veio acordá-lo Sara, sua mulher. Surpreendido pelo cansaço, Nicolau havia adormecido pela janela. E já era a hora 1/10 de um dia já claro. Viste, Nicolau, a estrela que toda noite clareou os céus? Indagou Sara. E respondeu-lhe Nicolau, não, eu não a vi. Fui interrompido em minhas preces por um viajante que passava e logo adormeci. Novamente perguntou Sara, quem era o tal viajante? Por acaso eu o conheço? Não, replicou o fadigado. Era apenas um carpinteiro de Nazaré, da Galileia, e a sua mulher grávida. Vieram para o recenseamento. Atirei-lhe alguns dinheiros e ordenei que seguisse viagem. Creio que falou algo sobre pernoitar no estábulo, mas não lhe dei atenção. E Nicolau agradeceu ao Senhor por tê-lo poupado da inconveniência de aquela mulher desconhecida viesse dar à luz justamente em sua casa. E voltou a suplicar aos céus pelo milagre que o faria um homem conhecido para todo sempre. Quem escreveu isso foi Max Gehringer. Vocês notaram o último parágrafo? Ele passou anos pedindo a Deus uma oportunidade, chega a oportunidade e ele deixa a oportunidade passar. E esse rapaz, esse Max Gehringer, ele sabe sobre a oportunidade, porque ele entrou como office boy na empresa Pepsi, lá em Jundiaí, e saiu de lá como presidente. Agora eu queria que meu amiguinho, abrisse Mateus 7. Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á. Encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhes-á. Deus não entra na nossa porta como um invasor de casas, como esse pessoal do MTST. Quem faz isso é a concorrência, não é Deus. Ele chega, pode se aceitar, irmãos. Não esquece que eu esqueço de pedir para vocês sentarem. Ele chega e fica parado na porta. Ele bate e fica esperando a nossa resposta. Mas se ele chegar e bater, nós estaremos preparados? Eu pergunto ainda, nós iríamos reconhecer que é ele que está batendo? Eu quero falar alguns exemplos de oportunidades aqui na Bíblia. O primeiro é quando você até pega a oportunidade, mas no meio do caminho você passa a duvidar. E vamos começar com Pedrão, sempre ele. Pedrão, Mateus 14, 25. Pedro é uma figura. Sempre que você vê alguém reclamando na Bíblia, é Pedro. Sempre que você vê milagres absurdos, às vezes também é Pedro. Acho que ele é o mais humano dos apóstolos quando você lê. Mas
À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Pedro, ele tinha acabado de ver Jesus multiplicar a primeira multiplicação dos pães e peixes. Aí, se os irmãos tiverem oportunidade de ler, vocês vão se aprofundar mais sobre o assunto. Eu não achei que Pedro foi muito inteligente nessa parte, porque depois do que ele viu, e Jesus falar que era ele ainda duvida. Mas eu acho que ele viu ali uma oportunidade. Ele falou: opa, se ele anda, eu ando por cima das águas, por que não? Então, ele foi, começou aí. Só que aí, silêncio, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, e o vento começa a vir. E ele está sozinho. Eu já fui na praia, e quando você está à noite na praia, tem um momento que você não vê absolutamente nada. Só que ele não estava na praia, ele estava no meio. E os irmãos pensam, se você está acabando de sair, e acontece alguma coisa, o barco volta. Se você está quase no final, você acelera, e você acaba. Agora o cara estava no meio. Aí ele pede socorro. Deus vai, pega ele. Só que Jesus não pega ele no colo. Ele volta segurando na mão e os dois vêm andando. Significa que quando você pede ajuda a Jesus, ele te segura e ele vai contigo. Às vezes ele não te carrega, porque ele quer que você tenha essa experiência de andar no mar. Ele quer que você cumpra esse desafio com ele. Não importa o que está na tua frente. Não importa o que está do seu lado. Tendo Deus, você vai conseguir. Amém? Outro exemplo que eu quero comentar é sobre deixar a oportunidade passar. Agora eu quero ir para 2 Reis 4:12. Esse exemplo, nós vemos uma pessoa que ela se acostuma com a vida dela. Às vezes nós já nos acostumamos com a nossa vida. Às vezes nós achamos que não podemos crescer mais. Às vezes nós achamos que nem crescer é suficiente, mas mudar o rumo. Às vezes a gente vai permanecer no mesmo patamar financeiro, no mesmo patamar ministerial, mas se a gente muda um pouco o foco, às vezes nós temos uma vitória e às vezes nós perdemos ela. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela pôs-se diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desveio. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E ele chamando-a,
Ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Uma pessoa de fora viu uma oportunidade na vida dessa mulher que ela já não via mais. Não que ela não tivesse esse desejo, mas ela se acostumou. Ela olhava a situação: meu marido é velho, eu não vou mais conseguir ter filho. Isso devia ser um drama para ela, porque as mulheres judias, elas ansiavam ter filhos, porque elas ansiavam ser a mãe de Cristo. Era simples. Não é porque elas queriam ter 15, 20, 30 filhos. Porque elas queriam ser a mãe do Cristo. E se ela não tinha filho, ela já estava à parte. Ela não conseguiria. Mas a situação se volta para ela. Ela passa a ter um filho. E esse filho morre. Talvez ela falasse: não era para ser. Beleza, já foi. Não. Já que me deu, agora eu quero. Tem um ditado que diz assim: para rico não devas, para pobre não prometas. Ela tinha um filho. Aí ela foi, catou, foi atrás do cara. E aí, no versículo 12, ela fala assim: na verdade vos digo. Desculpa, João. É que eu estava no mesmo versículo, aí eu fui. João 14. Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que ele. Porque ele ia para o Pai e nós íamos ficar. Nós podemos ter ele como exemplo do que ele fez e do que nós podemos fazer. É o 12. Não tem o 12? Ah, bom. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos voltar lá para a 2 Reis? Ela pegou um moço, pegou um cavalo, falou para o marido: eu vou lá atrás do profeta. Mas o marido falou: não é época, para que você vai? Eu vou. E foi. Aí no meio do caminho: e aí, está tudo bem? Vai bem. De longe, o Eliseu olhou, falou: aquela mulher. Falou para o Geazi: vai lá e pergunta. Geazi foi lá: e aí, tudo bem? Tudo bem. 25, versículo 25. Está tudo bem. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. E aqui eu digo: não adianta você falar para quem não vai resolver. Você tem que falar com quem vai dobrar o joelho com você e orar. Não contar para quem vai colocar no status do Facebook o seu problema. Você tem que se abrir, com quem vai resolver. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, parou nos seus pés. Mas Geazi chegou para tirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, a sua alma está triste de amargura.
E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a sua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Você já dividiu o seu problema com alguém? De confiança? Ainda não resolveu? Se agarre em Deus. Segura nele. Não vou te largar enquanto a minha bênção não chegar. E não larga. Vai ter uma hora que ele vai levantar e ele vai seguir. Ela não tinha se agarrado à primeira oportunidade. Mas ela aprendeu. Nessa segunda, ela literalmente se agarrou. E aí a oportunidade, ela caminha em nossa vida em determinadas direções. Por exemplo, eu prestei História na PUC. Se eu tivesse prestado em Mogi, eu não tinha conhecido a Sandra. Ou se eu tivesse prestado História na PUC e ela tivesse passado em nutrição no São Camilo, que é a coisa que ela tinha prestado, nós não tínhamos conhecido. Se o pastor Alfeu e a irmã Valéria não pegassem ônibus quando eram adolescentes por um tempo juntos, a história deles seria outra. Deus dá oportunidade. E a gente escolhe. Tem uma passagem que me veio agora. Coloco em sua frente a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Isso é oportunidade. É você poder escolher. E essa mulher, ela foi tão abençoada, que ela tem uma segunda citação dela, no capítulo 8, do livro de 2 Reis, a partir do versículo 1. Deus olha quando você não deixa escapar uma oportunidade. Se nós que somos maus, o filho pede uma cobra, nós damos outra coisa, por que ele não vai ser bom para a gente? Nós temos isso na nossa vida. Nós fazemos alguma coisa, se a pessoa consegue fazer e nós ficamos felizes, nós damos outra para ela. Essa, a questão de uma promoção num serviço é essa. O funcionário faz bem o seu serviço, é promovido. Continua fazendo bem, é promovido. Por quê? Porque ele se agarrou a uma oportunidade. A pessoa teve a oportunidade aqui de cantar um hino e a Bruna e o Ricardo viu, legal. Continua vindo. Aí está aqui. Daqui a pouco, o louvor fica mais encorpado. O pastor Alfeu está dando oportunidade para pessoas pregarem. As pessoas que agarrarem essa oportunidade, elas vão ser usadas não só aqui, mas elas vão ser usadas no ônibus, elas vão ser usadas no metrô. Às vezes não com palavras, às vezes com um abraço. Às vezes a pessoa vai olhar para você e vai falar, fala alguma coisa para mim. Mas você vai conseguir por quê? Porque para você preparar uma palavra, tem duas formas, o suor e o Espírito Santo revelando. Quando você faz no suor, você acaba decorando. Mas às vezes o Espírito Santo fala, vai para tal pessoa e fala tal coisa para ela. A pessoa está lá quieta, carrancuda, não fala nada com ninguém. Aí você chega no ouvido dela, Deus mandou falar isso. A pessoa se derrete, se quebra. Alguém já teve uma experiência dessa? Amém? E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te, e vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar.
Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra, por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que no fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei, como ressuscitará um morto? E eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei disse a um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo o que era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Espera aí um pouquinho. Sabe aquela máxima escrita em Romanos 8, 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente voltar para o versículo 13, volta lá para o versículo 13, por favor. Não, deixa, é outro capítulo, capítulo 4. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não entender o que está acontecendo na tua vida agora, mas tudo já foi planejado. Sabe por quê? Porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, a sua história ela já estava escrita. E se você ainda insiste em desviar do caminho, ele ainda conserta o caminho de você. Se você não desistir de Deus, Deus não desiste de você. Se você não desistir de Deus, Deus não desiste de você. Porque ele tinha falado a Geazi, no versículo 13, lá no começo. Diz ele: Eis que tu nos tem tratado com todo desveio. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: Habito no meio do meu povo. Só que 7 anos depois da fome, ninguém lembrava mais dela. E Eliseu já tinha oferecido para ela uma audiência. E ela não quis. Agora, 7 anos depois, ela está lá. Provavelmente sem o marido, porque talvez, se ele tivesse vivo, seria o marido a conversar com o rei, para pegar. Só que se fosse o marido não ia saber da história. Olha como tudo se encaixa. Precisava ser ela estar com o rei. Então estava ela e o filho. Então, ao invés dela ter prejuízo, porque ela peregrinou durante 7 anos e deve ter gasto toda a sua fortuna. Mas Deus não deixa você. Deus não deixa você duro. Deus não deixa você passar necessidade. Deus restituiu tudo o que ela tinha. Ela teve essa oportunidade. Outra forma da oportunidade se apresenta em nossas vidas é a oportunidade de nos vingar. E o homem, o homem. Sabe aquele abençoado que fica te enchendo o saco? E quando precisa de você, ele sabe que ele te persegue, mas tem uma hora que ele precisa de você. Aí ele vai falar com você de cabeça baixa. Já medindo pela régua dele, achando que quando ele chegar, ele vai levar uma patada.
Aí você nota porque ele chega, né? Picarreando, chega de cabeça baixa. Mas o Espírito Santo que habita em você pede para você agir diferente. Ele não te obriga, ele pede. Ele fala, você tem a oportunidade de ser diferente. Segunda Reis. Segunda Reis 5 vai falar de uma menina que foi sequestrada. Antigamente, quando um povo era dominado, uma parte do povo era levado como escravo. E uma menina foi levada para uma casa para poder trabalhar. E foi parar na casa de Naamã, um capitão do exército. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém leproso. Às vezes nós vemos uma pessoa muito legal, muito bonita, muito poderosa, muito bondosa, mas quando ela está dentro da casa dela, quando ela está sozinha, a lepra aparece. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria. Só um minutinho aqui que eu pedi. O restauraria da sua lepra. Apertei um botão a mais aqui. Veja bem, a menina tinha oportunidade de se vingar. Como que ela se vingaria? Ficando quieta. Não ia mudar nada na vida dela, porque ela continuaria sendo escrava. Não ia mudar nada na vida dele, porque ele ia continuar sendo leproso. Só que quando ela fala de Deus, ela dá uma oportunidade para ela mostrar o Deus que ela serve, a grandeza do Deus que ela serve, e Naamã vê a oportunidade de ser curado. Então são duas oportunidades aí. Uma vai mostrar que Deus é Deus. E ela entende a situação que ela está, porque ela fala, se o meu Senhor. Então ela já falou, bom, sou aqui, vou ficar por aqui. Perdi minha família, mas eu não perco meu Deus. Você pode ter perdido tudo, mas se você não perder o seu Deus, você vai recuperar. Aí o que acontece? Vamos ao versículo 8. Deixa eu ver se é esse aqui. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão pelo local e restaurará o leproso. Se você assistir a alguns canais, você vê isso, né? O cara chega, sou eu. Espera aí, cata um lenço, passa na lepra que ela será curada. Isso louva a Deus? Isso louva o homem. Vamos para o 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar antes e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, porque o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias?
O milagre de Deus não depende de coisas grandes para serem feitas. Depende da obediência. Ele pediu para fazer A, você fala, só isso? Você vai fazer Z? Primeiro faz o A. Põe a prova. Deus é muito simples, gente. Deus não precisa de muita firula. Uma vez eu estava assistindo um culto da Renascer, e aí tinha lá uma pessoa lá que estava endemoniada, um monte de bispo em volta, orando, fazendo alguma coisa. O apóstolo Estevão chegou, sai em nome de Jesus, saiu, aí ele virou para os bispos e falou, não é por tanto falar que ele saiu. É por ser simples, é por ser objetivo. O que Naamã desejava? Ser recebido com honras. Ele era um homem de honra, ele era um capitão. Então ele estava acostumado. Entendeu? Ele estava acostumado a ser bem recebido, ele estava acostumado a receber bem. E aí ele achou que ia ser um espetáculo pirotécnico. Mas não. O milagre chega na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer. Quem fornece a oportunidade é Deus. E essa oportunidade ela vem do jeito dele, da forma dele e na hora que ele quer. Quando Naamã entendeu isso, quando os servos dele falaram, se tivesse pedido para você subir com um cavalo nas costas, no Monte Horebe, você teria subido? Provavelmente ele falaria assim. Mas aí ele falava, eu consegui porque eu carreguei um cavalo nas costas. Mas para que eu vou mergulhar 7 vezes? Não tem lógica. Para que lógica? Se é Deus que está mandando. Não se apegue à lógica quando é Deus que está falando com você. Se apegue à palavra. O milagre veio quando ele obedeceu. Se ele tivesse desistido na sexta, ele deve ter xingado na primeira, bastante. Xingado menos na segunda, menos na terceira, menos na quarta, menos na quinta, menos na sexta. E se ele tivesse desistido na sexta, ele teria conseguido o milagre? Se Salomão tivesse desistido no holocausto número 999, Deus tinha falado com ele? Vamos encerrar, que para mim eu já estourei o tempo. A gente pode ficar anos, irmãos, à espera de uma oportunidade. Porque todos nós temos promessas que Deus ainda não cumpriu na nossa vida. Mas nós temos que ficar atentos. Porque às vezes essa oportunidade passa de uma forma que a gente não está ligado, que a gente não está ligado em Deus, e ela passa como eu falei lá no começo, o cara queria ser lembrado a vida inteira. O que Deus fez? Mandou José e Maria lá. Ele seria lembrado hoje em dia por todo mundo como sendo a pessoa que recepcionou Cristo. Cristo nasceu na minha casa, ele podia falar assim. Os filhos dele, a descendência falava, Cristo nasceu na minha casa. Mas a oportunidade passou. Vamos abrir Lucas 8, 43. Tem algumas horas que a gente chega num ponto de desespero, que a gente vira para Deus e fala, se não acontecer, eu vou morrer. Se não acontecer, eu vou desistir. Deus não quer ouvir isso da gente. Não se pode enquadrar Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, e fala, ela se acha tão importante, que fala, Deus, se você não me atender, eu vou embora, e quem vai perder é você. Não se pode enquadrar Deus. Mas temos que ter paciência.
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Imagine, irmãos, uma mulher rica. Não sei se ela era solteira, se ela era casada, mas ela era bastante rica. Tão rica que ela ficou 12 anos gastando tubos de dinheiro procurando cura. E não foi. E quando todos os recursos dela foram embora, ela ouve algumas histórias de um certo carpinteiro, primo de um doido, que ficava lá no meio da floresta, comendo mel, comendo gafanhoto, vestindo roupa de qualquer jeito, e fazia um estardalhaço. E esse carpinteiro estava fazendo um estrago por onde ele passava. E se os irmãos lerem esse capítulo 8 aqui, vocês vão ver que no versículo 2, ele libertou Maria de Magdala. No versículo 18, como mestre, como professor, ele ensinou parábolas. Dos versículos 19 ao 21, ele deu um chega para lá na mãe dos irmãos que foram atrás dele. Eles foram atrás dele para ficar com ele? Não. Eles foram atrás dele porque a fama de Jesus também era de louco, não era só de João Batista. Mas o dele também. Talvez para tirá-lo da onde ele estava. Por isso ele deu aquela resposta. Nos versículos 24 e 25, ele repreendeu o mar e os ventos. Dos versículos 26 ao 37, ele expulsa uma legião de demônios. E ele é convidado, por isso, a se retirar de lá, pelos suinocultores, pelos criadores de porcos. Devido ao estrago na economia que ele fez, ali na economia da cidade. Porque os demônios pediram autorização para ir nos porcos, não porque eles não tinham para onde ir, mas porque eles queriam prejudicar a cidade e fazer com que o nome de Jesus, e fazer com que Jesus fosse mal visto. Só que se vocês lerem depois, o endemoniado, que Jesus não deixou que fosse com ele, quando ele voltou depois, ele já tinha mudado aquela cidade, com o testemunho dele. E as pessoas pediram para que Jesus ficasse. E no versículo 41, que é um pouquinho antes que a gente começou a ler, Jesus estava indo para a casa de Jairo para poder curar a filha dele, para poder ressuscitar a vida dele. Então não tinha internet, não tinha rede social, mas ela já estava sabendo dessas histórias. Ela estava sem dinheiro, ela estava sem esperança. E você, irmão, já se sentiu como essa mulher? Sem esperança? Eu não vou perguntar sem dinheiro, porque a resposta é clara. Mas sem esperança? Ela estava ouvindo o que Jesus estava fazendo. E ela pensou comigo, com ela mesma: só me resta Jesus. Só me resta Ele. Jesus entra em ação quando a gente não tem mais ação. Porque se a gente tem uma ação, a gente vai se agarrar a essa ação. Se ela ainda tivesse um pouco de dinheiro, ela poderia falar assim: eu vou com Jesus, mas se não der certo, eu ainda tenho dinheiro para um tratamento experimental. Não, ela não tinha mais nada. Se ela não tocasse em Jesus, se ela não fosse ter com ele, ela ia morrer.
E às vezes é nesse ponto que a gente chega. Às vezes Deus permite nós chegarmos a esse ponto para poder reconhecer. Porque ele é ruim? Porque ele fica sentado no trono dele, olhando assim, falando, quem mandou comer o fruto? Tome. Não. Porque quando você fala, graças a Deus, quando você fala, toda a honra e toda a glória é a Deus, é porque Ele quer que o seu coração seja sincero falando isso. Não é quando você fala, vai com Deus, e aí, em vez de, se você fala amém, você está recebendo. Mas aí a pessoa fala, por que Ele está mandando? Você também, vai com Deus. Às vezes a pessoa, ela acha que ela também tem que falar, mas não, você está recebendo. Não deixe passar a oportunidade. Seja sensível em receber a oportunidade. Em perceber a oportunidade. E sabe como que a gente vai conhecer isso? Quando a gente vai ter essa certeza? Quando a gente estiver ligado com Deus. Se a gente não conseguir ficar ligado com Deus, a oportunidade vai passar e a gente não vai perceber. O Cauê podia ter desistido. Ó, que ficou enrolando. Enrola. Mas Deus estava ali. Deus estava ali. Deus já tinha uma promessa. Ele cria na promessa. Ele não desistiu. E aquela não deu certo, por quê? Porque tinha uma melhor. Não foi melhor? Foi melhor. Você pede um emprego. Acabou minha vida. Não. Pode ser várias coisas. Às vezes, o nosso tanque de fé está vazio. Agora você pode estar olhando para dentro de si e falando, não vai funcionar. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Às vezes você está precisando de mais fé. Eu estou precisando de mais fé para ver um parente meu ocupando uma cadeira dessa que está vazia. Eu preciso de mais fé para poder ter coragem para falar com alguém que eu sei que precisa de Deus, mas que ninguém teve coragem de falar. Às vezes eu preciso de mais fé para ter mais saúde. Mas só que às vezes você está doente, a sua doença é para você chegar no hospital e você ter oportunidade de falar com alguém. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver vários testemunhos de pessoas que chegaram no médico para falar com alguém. E no final falaram com alguém. Falaram com o próprio médico. E se você não tivesse doente, você não estaria lá. Você saiu de um serviço e foi para um outro, porque talvez Deus tenha uma pessoa para falar. Eu ouvi um caso de um rapaz uma vez que foi transferido para a Suíça. Ele era cristão. E ele estava desesperado, porque ele queria congregar. Aí ele conseguiu achar uma sala. Chegou na hora do culto, tinham 6 pessoas. Aí o pastor levantou e falou, irmão, estamos te esperando há anos aqui. Tudo é preparado. Agora, se você está precisando de mais fé, de mais saúde, de mais familiares seus aqui, eu queria pedir para a irmã Conceição, para a irmã Patrícia, para o diácono, para o presbítero, virem aqui na frente. Quem estiver precisando de mais força, eles vão orar por vocês. Eles vão clamar junto com vocês. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmã, vem.
irmã Patrícia, irmã Conceição, presbítero, diácono. E os irmãos que se sentirem que precisam de mais fé, que precisam estar mais próximos de Deus, tem esses homens e essas mulheres de fé, que eles vão orar por vocês, eles vão ajudar vocês nesse sentido. Enquanto isso, eu queria passar a palavra para o pastor Alfeu e queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Podem vir, irmãos. Glória a Jesus. Graça e paz. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido aqui nesta manhã. Antes de vocês orarem, me permita um minutinho, por favor. Certa feita, Jesus falou assim: por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, né? Jesus disse assim: o que eu faço agora, vocês não sabem. Depois vocês vão saber. Então, o agir de Deus, às vezes, é de uma maneira que a gente não está entendendo nada. É de uma forma que parece, mas não é que tem alguma coisa fora do controle. O agir de Deus, ele acontece de diversas maneiras.